Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz. Amém. É bom estar de volta. Eu estava de férias e as férias acabaram. Graças a Deus, é bom estar de volta. E hoje nós já oramos, consagrando a Deus todo esse trabalho, esse trimestre, onde nós vamos trabalhar esse tema, essa série, Tudo é Possível àquele que crê. Então, Jesus ensina isso, que tudo é possível àquele que crê. Existem coisas nas nossas vidas que já desistimos, sonhos que já enterramos, desafios que entendemos que não somos capazes de transpor. Mas Jesus disse, tudo é possível àquele que crê. Então, nós precisamos voltar a Jesus e tomar posse da palavra de Deus para a nossa vida, que é possível sim, quando cremos, mas que também é possível e será somente possível se estiver em acordo, em concordância com a palavra e com a vontade de Deus, porque nós servimos a Deus, não é Deus que nos serve. Nós amamos o Deus da bênção, muito mais do que as bênçãos de Deus. Amém, meus irmãos? Então, isso também é importante entender. Preciso dar um aviso, o Ministério Kids, que agora está funcionando aqui no prédio, precisa de mais voluntários. Então, se você é pai, mãe de crianças que estão no Kids, você pode ir até lá e dizer assim, conta comigo na escala. E eles vão contar com você uma vez por mês só. Porque a Rebequinha, que é a líder do Ministério Kids, está lá orando. E você vai chegar lá e vai dizer para ela assim, Rebeca, tudo é possível ao que crê. Eu sou resposta da sua oração. E vim aqui te ajudar nesse ministério tão importante, que é o das crianças. Elas estão ali sendo formadas para se tornarem, e já são, a geração que vai fazer a diferença na nossa sociedade, iluminando, salgando e levando o Evangelho que já está sendo plantado nos seus corações. Amém? Por isso, quando você participa disso, você está investindo também no reino de Deus. Amém, gente? Que está com tão pouquinha gente lá, ela precisa de ajuda. O texto que vamos trabalhar hoje está em 1 Samuel, capítulo 1. Se você puder, abra, por favor, a sua Bíblia, em 1 Samuel, capítulo 1. Vamos aprender um pouco sobre a vida de Ana e o que podemos aprender com ela sobre os impossíveis e sobre como conquistar aquilo que é impossível. 1 Samuel, capítulo 1. Diz assim o texto. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Eframinita Zufi. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eri, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela, mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar do Senhor tê-la deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava. Ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste?
será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: Vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Ela disse: Espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor, e então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Quando, no ano seguinte, Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse ao seu marido: Depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Eucana, seu marido: Faça o que parecer melhor a você. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino, ainda pequeno, à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha, uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli, e ela lhe disse: Meu senhor, juro por tua vida que sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Era esse menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou ao Senhor. Capítulo 2. Então Ana orou assim: Meu coração exulta no Senhor. No Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saia da sua boca tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. E a que era estéril deu luz a 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida, Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá a pobreza e riqueza, Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com os príncipes e lhes dá lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor, sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece.
aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará o poder ao seu rei e exaltará a força do seu ungido. Então Eucana voltou para casa em Ramá, mas o menino começou a servir o Senhor, sob a direção do sacerdote Eli. Amém. Esse texto nos fala muito sobre o impossível de Deus, sobre uma mulher de Deus, um homem de Deus, e uma família que decide viver os sonhos e os planos de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, a Tua palavra está diante de nós. Que os nossos corações sejam como uma terra muito boa e que a palavra, que é a semente, encontre em nós refúgio e abrigo e que ela cresça e dê muito fruto e que esse fruto glorifique o nome do Teu Filho Jesus. Que essa palavra entre em nós e permaneça em nós, para que nos momentos de dificuldade nos lembremos da oração de Ana, de que é o Senhor que levanta e que derruba, que humilha e que exalta, que tira o pobre do meio do lixo, do nada, e o faz assentar com os príncipes. Todo o poder é Teu, toda a honra é Tua, toda a glória é Tua, e todo louvor é ao Teu nome. Nós nos dobramos diante da Tua majestade, e como Ana reconhecemos que só o Senhor é Deus, e que não há ninguém que se compare a Ti, e na Tua presença somos fortalecidos. Na Tua presença voltamos a sonhar. Senhor, na Tua presença a esperança volta a viver. Por isso nós buscamos a Tua face, porque o Senhor veio dar vida, e vida e abundância. E nós pedimos nessa noite que a vida abundante que está em Cristo Jesus inunde todas as áreas da nossa vida para a glória de Deus, a fim de que todo mundo e pessoas, quando olharem para nós, vejam que nós somos a geração que serve a Deus, mas a geração que é abençoada e bendita porque carrega em si o sobrenome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir o propósito da nossa existência, para a Tua glória e para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Eu, lendo esse texto, meus irmãos, o versículo 2 diz que Penina tinha filhos, mas Ana, porém, não os tinha. O versículo 6 diz que foi porque o Senhor a tinha deixado estéril, e sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. E o versículo 7 diz que ela chorava e não comia. O versículo 2b diz que Penina tinha filhos e Ana não tinha. Ela via todos os dias uma outra pessoa desfrutando de algo tão maravilhoso da parte de Deus, porque os filhos são herança do Senhor. Filho é milagre de Deus, é bênção de Deus. Enquanto a Penina enchia a casa, Ana enchia o coração de Eucana. Mas Ana não conseguia encher a casa. E Ana tinha um sonho de ser mãe, mas isso era impossível a ela. E era impossível a ela porque o Senhor lhe cerrou a madre, o Senhor a deixou estéril. Existem impossíveis na nossa vida, que são impossíveis porque Deus quer que sejam impossíveis. Existem impossíveis na nossa vida que precisam permanecer impossíveis, até que o nosso coração se alinhe com os propósitos soberanos de Deus. Porque o sonho daquela mulher, o sonho de Ana, era ter um filho. Mas o Senhor lhe cerrou a madre. E a Bíblia diz que Penina não era de Deus, não. Porque Penina irritava e provocava Ana
continuamente, ano após ano. Então Penina era sua adversária dentro de casa. Penina era uma assassina de sonhos. Era uma mulher amargurada, ferida, machucada, que precisava de restauração na sua vida. E essa mulher era usada dentro da própria casa de Ana para dizer para Ana que os sonhos dela nunca, jamais iriam acontecer. Mas que, porém, ela tinha muitos filhos, e assim alegrava o coração do seu marido Eucana. E o versículo 7 diz que Ana chorava, e já não comia, ela estava entrando em depressão. Ela estava entrando em depressão porque aquilo que ela sonhava, aquilo que era o seu impossível, aquilo que ela pedia tanto a Deus, não acontecia. E quando olhamos para a nossa vida, para a nossa caminhada e para a nossa história, talvez existam algumas coisas que nós temos orado a Deus, mas não temos obtido resposta. E para piorar a situação, existem coisas na nossa vida, sim, que além de orarmos a Deus e não termos resposta, ainda sofremos a oposição dos adversários. E para piorar ainda mais, oramos a Deus, não temos resposta, e foi o próprio Deus que disse: não vou dar. Por que é que Deus não respondeu Ana antes? Por que é que Ana teve que orar tantos anos, a fim de ter de Deus a resposta que ela tanto queria? O texto não diz, mas, meus irmãos, fica claro que enquanto Penina estava orando a Deus, talvez ela estivesse orando a Deus: Senhor, abre o meu ventre, a minha madre, a fim de que eu tenha filhos, muitos filhos, para mostrar para essa Penina miserável, que não para de me perturbar, que o Senhor é Deus na minha vida. Mostra para o meu inimigo que o Senhor é Deus na minha vida e me dê filhos. Meus irmãos, essa é uma oração que talvez Deus não responda. Porque Deus não é nosso servo para ser usado por nós para humilhar os outros ou para nos vingar de outros. Por isso, temos que ter muito cuidado com o que pedimos e por que estamos pedindo. Porque Deus sonda os corações e conhece as motivações dos corações. Então, algumas coisas às vezes não recebemos, porque Tiago ensina dizendo: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites, com vossos desejos, para o vosso próprio prazer. Por isso pedis e não recebeis, porque Ana pedia, mas não recebia. Mas talvez Ana também estivesse pedindo um filho a Deus, para que este filho fosse o seu troféu, para que este filho se tornasse aquilo, a razão da sua vida. Aquele filho ia ser colocado num altar se ele viesse no lugar errado, na hora errada. E tendo aquele filho, a vida de Ana ia ser para aquele filho. Cuidado com o que você pede a Deus quando a motivação pela qual você está pedindo, depois de você ganhar o que pediu, vai se esquecer de Deus. Depois que ganhar o que pediu, vai se afastar de Deus. Senhor, Senhor, dá uma casa na praia para mim em beira-mar. Aí Deus te dá. Cadê você no culto no domingo? Estou na praia, pastor. Ganhou a bênção, mas esqueceu do abençoador. Deus não deu a Ana um filho para ser um troféu. Talvez a Ana também tenha pedido um filho a Deus para mostrar para o seu marido que ela também é uma mulher que pode suprir a casa, encher a casa. Também Deus não deu por esse motivo. É muito interessante, meus irmãos,
que os impossíveis, observar, que os impossíveis não serão vencidos com a motivação errada. É muito interessante observar como Deus se comporta e age. Deus não queria simplesmente dar um filho para Ana. Deus queria dar o filho. Samuel não é um filho. Samuel é o filho. Quando Zacarias e Isabel estavam orando pedindo um filho, por quanto tempo Zacarias e Isabel oraram pedindo um filho? Muito tempo, porque eles já eram velhos e ainda não tinham filhos. Mas Deus não queria dar um filho para Zacarias e Isabel. Deus queria dar o filho. João Batista é o maior homem nascido de mulher. Mas se tivesse nascido antes do tempo, ele teria sido um filho. Mas quando João Batista nasce na plenitude do tempo, ele é o filho. Então a bênção que Deus tem para a nossa vida não é uma bênção, é a bênção. Não é pouco, é muito, mas é no tempo de Deus, do jeito de Deus, para a glória de Deus, para a exaltação do nome de Deus, para que Ele seja glorificado através daquilo que Ele fez. Amém, meus irmãos? Se for assim, estamos indo no caminho certo. Porque ouvimos, meus irmãos, muito por aí, que Deus vai romper com os nossos impossíveis. Por quê? Porque nós queremos. Porque vamos colocar Deus contra a parede e dizer assim: Deus, faz o que eu estou te pedindo. Porque se o Senhor não fizer, não te adoro mais. Deus não é nosso servo, Deus é Senhor. Eu determino, eu ordeno. Não, meus irmãos, nós não determinamos nada e não ordenamos nada. O nosso papel é dizer: sim, Senhor. Que seja feita a tua vontade e não a minha, como disse Jesus no Getsêmani. Jesus, sendo esmagado, disse: Pai, se pode, se é possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Amém, meus irmãos? Agora veja que interessante a oração que Ana vai fazer depois disso. Está no versículo 9. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo, ela fez um voto. É muito importante você entender que não é bom que se faça um voto. Mas se fizer um voto, tem que cumprir. Porque Deus não se agrada de quem faz voto e não cumpre. E Ana fez um voto dizendo: o Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor, por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. A Bíblia diz em Provérbios 16:3, consagra os teus planos ao Senhor, e eles serão bem-sucedidos. Ana agora não estava mais pedindo um filho, para mostrar para Penina que ela pode ter filhos. Ela não estava pedindo um filho para ela, para ser o troféu dela, para ser a razão da vida dela. Ana não estava pedindo um filho para mostrar para o marido que ela pode encher a casa de filhos. Mas Ana agora está pedindo um filho para entregá-lo ao Senhor, para dedicá-lo ao Senhor, para consagrá-lo ao Senhor por todos os dias da sua vida. Ela não pediu um filho para ela pediu um filho para Deus, para dá-lo a Deus, para a glória de Deus. E o que o texto vai dizer? Que eles voltam para casa. E Ana e Eucana se relacionam. E ela engravidou. Por que agora? Por que agora? Porque Ana fez a oração certa. Porque existe o tempo certo. Meus irmãos, precisamos entender que a gravidez de Ana
aconteceu primeiro no mundo espiritual, para depois se tornar material. Ana engravidou de verdade, quando ela estava em pé no santuário, chorando amargurada, deprimida, parecia que estava embriagada, de tão desfigurada que ela estava por causa disso. Mas ela disse mesmo assim: Senhor, é para ti. Sabe quando é que o nosso casamento vai melhorar? Quando a gente pegar o nosso casamento e falar assim: pega, Senhor, é para ti. Sabe quando é que um filho vai ser transformado? Quando você pegá-lo e dizer assim: Senhor, toma, ele é teu. Sabe quando é que a nossa vida vai ser uma vida cheia do Espírito Santo? Uma vida cheia de poder e para a glória de Deus, e Deus vai romper na nossa vida os impossíveis, quando nós batemos no peito e falarmos: Senhor, agora já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, e a vida que presente vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e que se entregou por mim. Eu já decidi que eu vou carregar a minha cruz, ser obediente a Deus, viver para a glória de Deus, porque a minha vida não é para mim, a minha vida é para Ele. É para a glória dEle, é para o louvor dEle. Eu quero andar em toda a boa obra que o Senhor Deus separou para mim, porque nisso há alegria, nisso há paz, nisso há realização. Ali está a fé, a esperança, o amor, a graça, a misericórdia, o impossível e o milagre, quando nós morremos para nós mesmos e dizemos: vive, Senhor, em nós. Amém, meus irmãos? Se fizermos isso, então poderemos começar a viver os impossíveis de Deus. Porque Deus disse, meus irmãos, o amor de Deus, não se engane. Ele disse, está escrito em Romanos, capítulo 8, porque nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, nem qualquer uma das criaturas pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus te ama. Deus tem sonhos maravilhosos para fazer na sua vida e através da sua vida. Deus quer te usar de uma forma tremenda. E Ele vai te usar de forma tremenda. Deus quer que coisas sobrenaturais aconteçam na sua vida, sim. Mas Ele precisa ver no seu coração a atitude, a motivação certas. Hoje, quando falamos aqui de dízimo e oferta, meus irmãos, dizimamos e ofertamos por quê? Para ganhar alguma coisa de Deus ou porque Deus já nos deu? Porque Deus já nos deu. O dízimo é simplesmente devolver a Deus o que é de Deus. E o resto fica conosco. Não há barganha nisso. Se dizimo dizendo ou pensando que vou ganhar alguma coisa com isso, ou que Deus está me devendo algo, ou porque sou dizimista, um monte de coisa boa vai acontecer na minha vida, meus irmãos, isso é um engano. Muitas igrejas estão pregando esse absurdo, só que isso tudo é mentira. A verdade é que nós dizimamos a Deus porque Deus já nos deu e somos gratos a Ele. E se ofertamos a Deus, ofertamos porque sobrejou, abundou, sobrou. E nós podemos ofertar a Deus em gratidão a isso, dizendo: Senhor, muito obrigado, o Senhor tem sido demasiadamente generoso comigo, eu te oferto a Ti, porque eu reconheço isso no Senhor. Nunca para barganhar com o Senhor, ou querer alguma coisa em troca por causa disso. Porque Deus é dono de tudo, não precisa de nada. Nós é que precisamos dEle. Então a nossa motivação e os nossos olhos precisam estar voltados ao Senhor e aquilo que Ele pode fazer. O que é que você precisa entregar a Deus? O que é que precisa ser alinhado na sua vida? Por que Ana chegou nesse ponto? Quando é que nós chegamos nesse ponto? Meus irmãos, quando chegamos no ponto de vir aqui na frente e não nos preocuparmos com quem está olhando, de vir aqui na frente, se ajoelhar e chorar com amargura de alma, e chorar deprimido, cansado, frustrado, porque as coisas não têm acontecido, porque os sonhos não têm realizado, porque os projetos têm sido frustrados,
porque as coisas não estão saindo do jeito que deveriam. Quando, meus irmãos, que nós vamos tomar a atitude que Ana tomou? Muitos de nós ficamos racionalizando e resistindo. Ana demorou anos para fazer essa oração. Anos. Ela nos ensina alguma coisa. Sabe o que ela me ensina? Que eu não preciso demorar anos. Que eu posso fazer isso agora. Eu posso ir diante do meu Deus e dizer: Senhor, olha para mim. Olha para a aflição do teu filho. Olha o que está acontecendo. Porque não se engane. As suas melhores orações, as mais sinceras, as mais honestas, as mais íntegras, as mais verdadeiras, elas são feitas no deserto. Não é no monte, é no vale, é na dor, é no desespero, é quando reconhecemos que não podemos, que a nossa autossuficiência já acabou, que os nossos recursos são limitados, que nós não temos como fazer. Nessa hora que o câncer chega, que as drogas chegam, que chega o adultério, que nós somos marcados pelas feridas, dores, perseguições, angústias, pelas tristezas, perdas, desilusões, pelo abandono, pela injustiça, pela desgraça, que se abate sobre a nossa vida, que vem sobre a nossa vida. É nessa hora que nós nos dobramos diante de Deus e falamos: Senhor, faz do teu jeito. Porque eu reconheço que do meu jeito não vai dar, não vai acontecer. Eu quero dizer nessa noite, com todo o amor que Jesus coloca no meu coração por vocês: o milagre não vai ser do seu jeito. Não vai ser. Milagre é do jeito de Deus. É no tempo de Deus. Mas sabe como a gente abrevia um milagre? A gente abrevia um milagre quando a gente bate no peito e fala assim: eu não consigo. Não dá. Eu não aguento. E aí acabou. Você já não tem mais força. Porque Ana não tinha mais nada. Se você conversasse com Ana aquele dia, ela não tinha mais nada. Ana não tinha mais nada para perder. Ela já tinha desistido. Quando Ana desistiu, quando Ana entregou, aí Deus falou assim: tá bom, vou fazer. Eu vou fazer porque agora você está pronta. Agora você está pronto para receber o meu milagre na sua vida. Porque, meus irmãos, a coisa certa na hora errada não adianta. A coisa certa precisa acontecer na hora certa. E aí, tem mais um desafio. Sabe qual é? O desafio de você entender que existe uma palavra de autoridade mesmo de uma pessoa desautorizada. Entender o princípio de autoridade quando nós olhamos para Eli. Eli é um homem desautorizado por Deus. Porque o capítulo 2, aonde eu parei, se você continuar lendo, você vai ver que Ofni e Finéias eram dois sacerdotes na casa de Deus, que estavam pecando continuamente na presença de Deus, de uma forma escandalosa e horrível. E Deus disse para Eli: Eli, ou você conserta esses seus filhos, ou você está fora. Mas Eli não consertou seus filhos. Eli amou mais os seus filhos do que a Deus. Mas Ana entregou o seu filho. Ana amou mais o seu Deus do que o seu filho. Porque se você continuar lendo o texto, você vai ver que Ana amamentou aquele menino. E as mulheres naquela época amamentavam mais ou menos uns 4 anos. O menino já estava andando, o menino já estava falando. E ela leva aquele menino lindo, que é o sonho dela, que se realiza, que se materializa. Aquilo que ela orou tanto.
Mas quando ela entregou aquele menino, Deus deu mais 5 filhos para ela. Meus irmãos, há uma multiplicação, há um milagre, há uma abundância na obediência. Por isso está escrito em Deuteronômio 28, se atentamente ouvirem a minha voz e obedecerem aos meus mandamentos, todas as bênçãos descritas nesse livro te perseguirão e te alcançarão. A obediência faz romper milagres também na nossa vida. Obediência. Ana foi obediente. Eli foi desobediente. Mas mesmo ele estando desautorizado, ele disse que o Senhor te conceda, e o Senhor o concedeu. Depois ela volta, entrega o Samuel, e Eli diz para ela que o Senhor te conceda mais filhos. E o Senhor o concedeu. O segundo desafio nosso é que às vezes fomos machucados e feridos por pastores ou líderes, e aí falamos assim, eu não quero mais, eu não acredito mais, porque aquele pastor, aquele líder, aquela pessoa me decepcionou. E agora eu não acredito mais na palavra de Deus que saiu da boca de um pastor. Os pastores que pecam contra Deus e permanecem no ministério, e vocês sabem disso, mas por isso não querem mais, isso não é um problema de vocês. Esse pastor vai se acertar diretamente com ele. Deus matou os 2 filhos de Eli. E quando ele soube que a arca foi tirada, ele caiu da cadeira e morreu. Toda a descendência de Eli, Deus disse que todos iriam morrer. Os que ficarem vivos serão para te causar vergonha e desgosto. E para pedir, mendigar pão para os outros. Deus trata dos líderes. Não se preocupe com eles. Não deixe que nada impeça você de receber uma palavra de Deus. Porque mesmo Eli estando desautorizado, ele foi usado por Deus. E o milagre aconteceu na vida de Ana. Você pode ter sido ferido pelo pai e pela mãe, por uma figura de autoridade na sua vida. E por isso você não é que você não respeite, mas você tem dificuldade. Rompa com isso em nome de Jesus. Porque quando nós temos dificuldade com uma autoridade, nós temos dificuldade com Deus. Porque a Bíblia diz que é Ele que estabelece toda a autoridade. Romanos 13. Toda autoridade é instituída por Deus. E toda autoridade prestará contas a Deus. Amém, meus irmãos? E o meu tempo ali acabou. Ele acabou porque passa. Mas a mensagem que eu quero te deixar essa noite é que o milagre de Deus, ele está nas mãos de Deus, como estava para Ana. Mas que Deus entregou a Ana quando viu nela a motivação certa e uma oração honesta e verdadeira. O que Deus tem para você está nas mãos dele. Na verdade, o que Deus tem para você está em Cristo Jesus. Porque Efésios diz que bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. As bênçãos estão em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quando você vem ao altar e diz, Senhor, eu estou aqui, mas eu quero fazer uma oração como a de Ana, porque eu estou cansado, Senhor, de ver essa situação, de ver esta injustiça, de passar por isso tanto tempo, de não sair do deserto nesta área. Mas hoje, eu creio que o Senhor vai ouvir a minha oração, como o Senhor ouviu a oração de Ana, e que em nome de Jesus será liberada uma palavra, que o Deus de Israel, que Jesus Cristo de Nazaré, te conceda o que pediste. Que seja assim, meus irmãos. Que o milagre venha na sua vida, por meio da sua fé, por meio da sua obediência, por meio do seu quebrantamento e da sua renúncia, e do reconhecimento que Deus é Deus, e que Ele tem para a sua vida
o melhor. Porque Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Amém? Então eu quero hoje que você inicie esse tempo, essa nossa caminhada, daqui para frente. Inicie com esta oração. Inicie fazendo uma oração, dizendo a Deus: Senhor, que nesse tempo cumpra-se a Tua vontade na minha vida. Se eu não estou pronto, Senhor, então me prepare. Se eu ainda não estou alinhado com o Teu propósito, então alinhe o meu coração. Senhor, me reposicione espiritualmente, para que eu alcance em Ti todos os Teus sonhos, todos os Teus planos, e que se cumpra na minha vida todos os Teus santos propósitos. Amém, meus irmãos? Se você quer fazer essa oração, deixe o seu lugar e venha fazer a oração que Ana fez. É você e Deus. Mas que nada, em nome de Jesus, te impeça de fazer isso hoje, se você entende que chegou esse momento de fazer essa oração. E ainda que não seja por você, mas que seja por uma situação na sua família, algo que você precisa ver acontecer. Eu tenho orado pela minha família. Muitos não creem no Senhor. E eu tenho pedido a Deus pela conversão da minha casa. Creio que Deus está trabalhando e que um dia eu verei. Mas existem coisas que Deus espera de nós. O que Deus espera de você? Que oração Deus espera ouvir de você? Se Deus falou com você, se o Espírito Santo está falando com você, então venha, se ajoelhe aqui no altar. Se quiser, fique em pé, fique à vontade. Mas comece a falar para Deus numa oração sincera, numa oração honesta, numa oração de quebrantamento. Abra o seu coração para Deus, rasgue o seu coração para Deus, fale tudo aquilo que está na sua alma, que te amargura, para Deus. Fale com Ele agora. E enquanto você está falando com Deus, nós vamos cantar um louvor que vai falar com a gente também nesse tempo. E depois deste louvor, nós vamos encerrar o culto. Mas vai orando e vamos louvando a Deus. Os irmãos podem ficar em pé. Os irmãos que estão assentados podem ficar em pé. Parece que é o fim. O tempo se acabou, não podes mais, é o que dizem, tentando me fazer parar. Não me incomodes mais, o teu Senhor, pois dessa vez teu Deus não te ouvirá, é o que dizem, tentando me fazer parar. Mas eu não vou desistir, pois sirvo a Deus nas causas impossíveis, nas horas mais difíceis, em tempos de aflição. Comigo estarás, o vale e o deserto enfrentarei e vencerei, e todos saberão
nas horas mais difíceis, em tempo de aflição, comigo estarás. O vale e o deserto enfrentarei e vencerei, e todos saberão que eu sirvo ao Deus das causas impossíveis, nas horas mais difíceis, em tempo de aflição, comigo estarás. O vale e o deserto enfrentarei e vencerei, e todos saberão que eu sirvo ao Deus das causas impossíveis. Senhor nosso Deus, Tu és Senhor, e não há impossíveis para Ti. Nós nos dobramos hoje na Tua santa presença, e nós queremos dizer sim, Senhor, precisamos de Ti. Senhor, nós precisamos de Ti. Clamamos ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo nesta noite, nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso escudo, o nosso refúgio, o Senhor é a nossa torre forte, o nosso amigo, o nosso libertador. O Senhor é o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. O Senhor é o bom pastor. O Senhor disse: nunca te deixarei, jamais te abandonarei, mas eis que estarei convosco todos os dias, até o final. O Senhor nos disse: eis que recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Senhor, nós louvamos o Teu nome, porque o Teu Filho Jesus, Ele é a nossa força, porque o Teu Espírito Santo habita em nós, e porque existimos para fazer a Tua vontade e Te adorar e bendizer o Teu nome. Senhor, olha agora a causa dos Teus filhos, a razão de suas aflições. Existem mulheres aqui que talvez não possam ser mães, porque os seus ventres estão cerrados. Mas eu peço a Ti, meu Deus, em nome do Teu Filho Jesus, abre os ventres, Senhor. Abre, Senhor. Abre. Em nome de Jesus, abre, Senhor. Para que no tempo certo, as Tuas filhas tenham a alegria de ser mãe e de gerar filhos para a Tua glória, para a Tua honra e para o Teu louvor. Mas há outros aqui, Senhor, pedindo por familiares que estão no leito de morte, dizendo a Deus: sim, Jesus, Tu és a ressurreição e a vida, e aonde o Senhor chega, a morte precisa ir embora, porque vencida foi a morte no Calvário. Bendito seja o Teu nome. Eu concordo, Senhor, com a oração dos Teus filhos, que haja vida, que haja vida, que haja vida, em nome de Jesus. Senhor, alguns irmãos estão aqui pedindo pelos seus filhos. Pai, em nome de Jesus, eu concordo que como o filho pródigo voltou, esses filhos também voltarão. E quando voltarem, voltarão arrependidos, convencidos pelo Espírito Santo do pecado, e darão muita alegria aos seus pais em nome de Jesus. Eu peço pelos casamentos dos irmãos que estão aqui, e que a aliança entre o marido e a mulher se torne cada vez mais forte, que cada vez mais eles sejam um só, porque uma casa dividida não prevalece, mas uma casa unida, essa vai muito longe e glorifica o Teu nome. Por isso eu concordo que as famílias que estão aqui em nome de Jesus são casa unida na Tua presença, para a Tua glória. Senhor, eu peço pelos meus irmãos que estão feridos, machucados,
desiludidos, tristes, deprimidos, frustrados, desesperançados. Que a tua graça, o teu favor, o teu amor alcance cada um deles. E aonde há tristeza, que agora em nome de Jesus venha alegria. Aonde há guerra, que venha paz. Senhor, aonde há desespero, que chegue a esperança. Senhor, aonde há medo, que venha agora a coragem que há no Espírito Santo de Deus. Pai, aonde há confusão, que agora, Senhor, chegue a harmonia que traz o Teu Espírito Santo. E que todos esses irmãos comecem a experimentar do derramar da graça de Deus sobre o Seu povo, sobre todos nós, em nome de Jesus. Senhor, eu oro para que aconteça conosco o que aconteceu com Ana, para que daqui a um tempo esses teus filhos que aqui estão voltem, nos procurem e digam: o Senhor fez. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, que nesses cultos muitos irmãos possam vir aqui e dizer do que o Senhor fez, a fim de que o teu nome seja engrandecido, exaltado, honrado e louvado por toda a igreja, e que toda a igreja veja que o mesmo Deus, que é o Deus de Ana, é o nosso Deus, o Deus que fez por Ana faz por nós, o Deus dos apóstolos que fez os milagres, é o mesmo Deus da igreja hoje, o mesmo amor, a mesma força, o mesmo poder. Deus é Deus. Senhor, Tu és o mesmo ontem, hoje e serás eternamente. Nós cremos nisso. Eu peço que o Senhor leve os Teus filhos agora em paz para casa, e que as orações deles cheguem, Senhor, de todos eles cheguem como um cheiro suave no Teu trono, na Tua presença, e que muitos deles possam celebrar, se não todos nós possamos celebrar os milagres de Deus, os impossíveis a nós, mas possíveis a Deus na nossa vida, para a Tua glória, para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Olha, antes de você sair, deixa eu te dizer uma coisa. O que você começou hoje aqui, continue. Não deixe para fazer essa oração só aqui. Separe um tempo lá na sua casa, assim, um tempo disciplinado mesmo. Por exemplo, antes de você sair para trabalhar, separe pelo menos uns 15 minutos. Coloque lá um louvor, se ajoelhe e ore a Deus. Por esse motivo que você está orando, ore a Deus. Deus nos ensina, Jesus Cristo nos ensinou, que aquela viúva, por ser insistente, aquele juiz mal julgou a causa dela. E Jesus disse: quanto mais o Pai que está nos céus julgará a causa de vocês, se vocês pedirem com insistência. Insistam com Deus, perseverem na oração, perseverem nas súplicas, perseverem na ação de graças, porque Deus vai responder. Deus responde às orações. Sabe, meus irmãos, Ele nos ama, Ele se importa, Ele sabe os detalhes, e Ele está pronto para agir. Deus faz, e vocês verão Deus fazer, em nome de Jesus verão. Eu tenho visto Deus fazer na minha vida coisas que eu nunca imaginei que pudessem acontecer, porque é bem verdade quando a Bíblia diz que nem olho viu, nem ouvido ouviu, e que nem chegou ao coração do homem o que Deus tem preparado para nós. Eu vou dizer uma coisa para você: você está orando uma coisa, mas Deus tem algo 10 vezes melhor que isso que você está orando. Deus vai te dar mais, porque Deus é bom, só porque Ele é bom, só porque Ele é gracioso. Amém? Então não pare, não desista, não desanime, não deixe que as peninas que estão por aí, as adversárias e adversários digam para você na sua mente, falando na sua mente: não dá certo, é bobagem, pare, isso dá para o outro, mas não dá para você. Mentira, isso é mentira.
Deus é Pai de todos nós e nos ama todos nós igual. Não deixe que alguém como Eucana, que disse para ela: não sou eu melhor que 10 filhos. Olha que homem insensível. Como vai dizer isso para uma mulher? Naquele momento ele foi muito insensível. Ele quis dizer para ela assim: deixa disso, você já tem eu. Se alguém falar isso para você, você fala assim: não, eu estou orando esse propósito. Não deixe que o sacerdote, a figura do sacerdote que disse: mulher, você está embriagada, você é uma bêbada. Ela estava chorando, quebrantada, e foi chamada de bêbada. A vontade que daria a alguns de nós é pegar as coisas e ir embora. O pastor me chamou de bêbada. Vou embora. E ela diz assim: não, meu Senhor, eu estou angustiada. Qual a resposta dela? Que seja assim a sua resposta também, diante desses desafios, porque Deus está pronto para te abençoar. Amém?